Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui o professor Giovanni e hoje, com a disciplina Língua Portuguesa, nós temos o assunto Semântica 2, dando continuidade ao que a gente já tinha visto sobre semântica. Vamos lembrar então: semântica é o ramo da linguística que estuda os sentidos da língua. Como a gente já viu, os sentidos, os significados, as palavras dentro de um texto, de um contexto, de uma frase, ela vai ter sentidos diferentes. Então, a gente vai começar aqui com a negação. Quando a gente dizer um não, não pode ser muito fácil em alguns contextos e muito difícil em outros, né? Pode ser fácil em alguns contextos e pode ser difícil em outros. Mas existem maneiras de negar que não envolvem o uso dessa palavra. Então eu trouxe aqui para vocês alguns termos da área da semântica, da semântica da negação. Palavras que são usadas quando a gente quer negar. Que nós temos o não, ninguém, nenhum, nada. Aí eu trouxe um exemplo. Quando a gente diz ninguém é bobo, nós estamos negando, né? Estamos dizendo que não é bobo, ninguém é bobo. Então, aí não é uma frase afirmativa, é uma frase negativa. Antes da gente passar para a ironia, eu queria só lembrar, que esses termos da área semântica da negação, que é o não, ninguém, nenhum, nada, essas palavras por si mesmas, elas já remetem a um contexto de negação. Mas nem sempre, quando usamos palavras negativas, estamos de fato querendo negar. O recurso da negação pode servir para construir uma ironia. Um exemplo, quando a gente diz assim, pegando aqui que a ironia é um recurso linguístico que consiste em dizer algo diferente do que se quer dizer. Então, quando a gente diz assim, fale mais alto, lá da esquina ainda não dá para ouvir. Olha, eu usei aqui o não. Mas quando eu disse fale mais alto, lá da esquina ainda não dá para ouvir, eu estou chamando a atenção de alguém que já está falando alto demais. Na verdade, eu estou pedindo para que a pessoa fale mais baixo. Então, aqui no caso, ela não vai ser uma negação, né? Um uso específico de negação que envolve a posição de uma palavra na frase é do termo algum. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai expressar essa palavra aqui, algum. Exemplos. Ele, com algum interesse, participou da reunião. Olha, eu mudei só de canto. Ele, com interesse algum, participou da reunião. Aqui era algum interesse, aqui é interesse algum. Então, na primeira frase, a gente observa que o algum ele está antes da palavra interesse. Na segunda frase, o algum está depois da palavra interesse. Quando eu digo ele com algum interesse participou da reunião, é porque ele participou com interesse. Já aqui não, ele com interesse algum participou da reunião. Então aqui já houve um desinteresse dele, né? Ele não tem interesse aqui em alguma coisa da reunião. Implícitos, são dados e informações socialmente compartilhados, supostamente por todos e que, portanto, não precisariam ser explicitados. Quando eu falo aqui, Mariano terminou seu namoro com Fernanda por telefone. O que é que está implícito aí? A gente já sabe que o que está explícito é que ele terminou o namoro, e por telefone, isso aí está explícito. O que está implícito, que não precisou dizer, é que Mariano namorava Fernanda. Não precisou ele falar, já deu para a gente entender. Então, o implícito, é o que está por trás. Já imaginou se a gente tivesse que escrever tudo? Então, implícitos são isso. São dados e informações socialmente compartilhados, supostamente por todos, e que, portanto, não precisariam ser explicitados.
indireta. O que é uma indireta? É o que não se diz diretamente, mas se dá a entender. Você está dando uma indireta para alguém, né? Você não está dizendo diretamente, mas alguém ali vai entender. Exemplos. É muita mente pequena para muita boca grande. Olha, alguém está dando uma indireta para alguém, né? Chamando aí, dizendo que alguém que está se sentindo, né? Então, é muita mente pequena para muita boca grande. Talvez me faltem palavras, mas jamais sentimentos. Então, alguém aqui está passando uma indireta para alguém, né? Que às vezes você se dedica tanto e essas pessoas às vezes não retribuem a você. Então, você não está direcionando a uma pessoa em si. Você está dizendo assim de uma maneira indireta, mas alguém vai entender. Expressões idiomáticas são aquelas cujo sentido só pode ser entendido no todo, pois as palavras que as compõem perderam seu significado original. Exemplo, quando alguém fala acertar na lata, a gente não vai entender que alguém vai lá, acertou alguma coisa numa lata. Quando você diz fulano acertou na lata, quer dizer, que ele adivinhou de primeira. Então, a palavra lata aqui e acertar, elas perdem o sentido dela e passam a ter outro sentido. Quando alguém diz assim, é melhor você abrir o jogo. Abrir o jogo, né, você revelar os detalhes, né, dizer a verdade. Então, essas expressões são chamadas de expressões idiomáticas. Que são frases feitas. As frases feitas é quando a expressão idiomática é constituída por uma oração inteira. Quando eu digo assim, estou com você até debaixo d'água. Aqui eu tenho uma oração completa. Por isso que ela é chamada de frase feita. Quando você diz que estou com você até debaixo d'água, você pode contar comigo, né? Em qualquer momento. Olha uma frase feita. O amor é lindo. Quando você diz que o amor é lindo, é uma frase que todo mundo já diz, né? Isso aí ela se torna assim, muito repetitiva. E é uma oração completa. Aqui, vamos só ver alguma coisa que a gente tem que chamar a atenção. Vocês têm que fazer a leitura, né, do livro didático, para vocês poderem compreender melhor, da página 151 a 156. E eu trouxe uma frase aqui que ela diz o seguinte: é preciso que você ande na linha. Olha aí, ó. É preciso que você ande na linha. A palavra linha, você pode ter o sentido de estar elegante ou agir corretamente, né? Quando você diz que alguém tem que andar na linha, tem que agir corretamente. Nesse caso aqui, nós estamos vendo aí uma expressão idiomática. Aí só lembrando, gente, né, que quando a gente fala nos termos da área semântica, de negação, nós temos o não, o ninguém, nenhum, nada. Lembrar que a palavra algum, ela dependendo do seu contexto, ou depende da sua posição, né, ela pode afirmar ou pode negar. Lembrando que os implícitos, ele é algo que não está explícito, né, que não, às vezes, muitas vezes não está escrito, mas a gente entende. Lembrando também que as expressões idiomáticas, elas têm muitos sentidos, né? Se eu disser assim, algo está a céu aberto. Quando eu falo em céu aberto, eu estou falando em alguma coisa ao ar livre, né? Outra expressão idiomática, quando eu digo abrir mão de alguma coisa. Quando eu digo abrir mão de alguma coisa, a gente entende que é renunciar a alguma coisa. Olha a outra, quando eu falo abrir o coração, né? Você abrir o coração, abra o coração para mim, é você desabafar, se declarar. Abrir o jogo, né? Como a gente viu, é revelar detalhes, acertar na lata, é acertar de primeira, acertar com precisão. Esse acertar na lata é o mesmo que dizer também acertar na mosca, né? Quando você diz acertar na mosca,
É porque você acertou de primeira. Então, a semântica é isso. São esses detalhes, né, que a gente tem das palavras. Quando a gente fala amigo da onça, a gente está dizendo que é um amigo falso. Com certeza, essa expressão ela é muito usada por nós, né? Armar um barraco, que é o armar um barraco. Armar um barraco é discutir ou brigar em público. Dizer que um político é cara de pau é um político descarado, sem vergonha, né? Comer cru e quente significa que a pessoa está sendo apressada, né? Alguém apressado. Virar a casaca é mudar de ideia facilmente. Então, gente, como foi visto aí, né? Só revendo aqui as frases feitas, né? Quando a expressão idiomática é constituída por uma oração inteira, nós temos aí o exemplo. A gente viu também as expressões idiomáticas, que são aquelas cujo sentido só pode ser entendido no todo, pois as palavras que as compõem perderam seu significado original. Como eu falei, acertar na lata, a gente não vai ter o sentido de lata mesmo. Vimos aí as indiretas, né? É o que não se diz diretamente, mas alguém entende. A gente faz muito isso, né, nas redes sociais. Os implícitos são aquelas informações compartilhadas, né, que não são explícitas. No caso aqui que eu falei que Mariano terminou seu namoro com Fernanda, está implícito que eles eram namorados, não eram amigos. Voltando aqui, né, que a semântica, a palavra algum, a gente tem que ter muito cuidado com ela, né? Porque quando eu digo algum interesse é quando eu tenho interesse. Quando eu digo interesse algum é quando eu não tenho interesse. E retornando aqui, a ironia, que a gente já tinha estudado, é um recurso linguístico que consiste em dizer algo diferente do que se quer dizer, né? Quando a gente olha para alguém e diz assim, a pessoa bem magra, diz, bicho, como tu tá gorda, você não está querendo dizer que a pessoa está gorda. E semântica, né? É todo esse trabalho aí da linguística que estuda os sentidos da língua. Espero que vocês tenham entendido um pouco, né? E que estudem, peguem o livro, dêem uma olhada, resolvam as atividades, né? E, no mais, um abraço e até a próxima. Encerrando aí o assunto semântica.